Olá, seja muito bem-vindo a Iluminar, o seu podcast sobre psicologia comportamental em busca de justiça social. Eu sou Marilu Cruz, sou psicóloga, formada pela Universidade Federal do Pará, ou seja, sou do Norte, e tenho doutorado para essa instituição e sou uma BCBAD. Sou louca por plantas, tenho um cachorro que é a coisa mais linda do mundo. É mesmo. E ela é. E sou uma pessoa que acredita na possibilidade de mudança do mundo, que a gente deve compreendê-lo e pensar, será que a gente consegue fazer melhor que isso? Acredito que sim. Oi, eu sou a Sabrina, psicóloga, também formada pela Universidade Federal do Pará, então somos mulheres do norte do Brasil, da Amazônia. Isso diz muito sobre nós, loucas por mato, igarapé e coisas da Amazônia. Trabalho com pessoas com autismo, né, análise do comportamento aplicada a pessoas com autismo, tanto crianças, adolescentes e agora também começando nessa jornada trabalhando com adultos com autismo. Sou musicista, sou tanta coisa, remadora, às vezes dançarina. Excelente dançarina, diga-se de passagem. E acho que enquanto profissional e enquanto pessoa eu acredito muito no poder da ação. Eu acho que existe uma energia, aí eu vou botar um negrito nessa palavra, depois a gente conversa sobre isso. Uma energia enorme quando a gente se coloca em ação. Coisas acontecem, né, em vários sentidos. E eu acho que esse podcast faz parte disso, de uma busca por justiça social, mas também por fazer ações que levem um pouco de mudança e de reflexão. E é isso. Somos ambas analistas do comportamento, então, mas a gente acredita também no poder do diálogo e na força que o diálogo tem com outras áreas. Então, vocês vão ouvir referências para além da análise do comportamento aqui. E eu vou começar com a minha favorita, né, Bell Hooks. A Bella dizia que nós temos um compromisso social. O Skinner também falava isso, tá? Nós temos um compromisso social e que as nossas ações, elas podem levar a esse processo. Nosso objetivo aqui, com esse compromisso, é que a gente fale de psicologia de modo acessível, que a gente fale de psicologia para que todos possam compreender, que a gente fale sobre psicologia com um respeito ao outro e a nós mesmas, a nossa história, quem nós somos, de onde nós viemos. Nós temos o que a gente chamou hoje de viés, né? Eu sou uma mulher periférica, sempre serei. Eu sou uma mulher do norte e sempre serei. Eu sou uma mulher com diagnóstico de TDAH e assim serei. E a gente compreender que o outro é formado por essas camadas e essas camadas interferem em quem ele é enquanto profissional, enquanto psicólogo, e isso não é um problema necessariamente, é algo essencial para a gente estar entendendo como funciona um processo de uma terapia e como a gente muitas vezes pode, até enquanto cliente, identificar. Eu tenho um espaço de escuta, eu tenho um espaço de respeito, eu tenho um espaço onde tudo que eu sou pode ser trabalhado, falado, vivido. Nem sempre, né? Nem sempre. Mas deveria. E o tema de hoje é? Valores! A gente vai começar justamente, já que é para falar, né, de justiça social, bora começar com a gente mesmo, sobre quem nós somos enquanto profissionais, quais são nossos valores e assumir isso, inclusive para o nosso cliente, para as pessoas que buscam o nosso serviço. A Iluminar, ela é uma clínica localizada no norte do país, mas que atende pessoas do Brasil inteiro. Então a gente está aqui no dia a dia convivendo com diferentes culturas, com diferentes formas de pensar. Ela é uma clínica que atende públicos diversos, isso é algo que é importante para a gente.
Então, na nossa prática, a gente vai entrando em contato com essa variabilidade que é tão linda, né? E tão importante para que a criatividade aconteça, para que coisas novas surjam. Assim como os nós. Às vezes a gente tem na psicologia, e até quando a gente olha de fora, esse mito do profissional, que ele, antes de a gente entrar no ambiente terapêutico, ele fica lá do lado de fora, né? Então ele consegue essa dualidade, ele se separa entre o profissional e a pessoa fica. Isso não existe. Isso não acontece. A Marilu, que é artista, que é fotógrafa, ela vai junto para a terapia. Marilu, que é louca por plantas, também vai junto para a terapia, como vocês podem observar aqui, por tantas plantas ao redor. E a gente compreender quem a gente é importante para que a gente não desrespeite, inclusive, o outro e quem o outro é. Isso é algo essencial. Quando a gente fala dessa ética da gente, enquanto profissional, né? Eu não posso impor ao cliente meus valores. Se eu não conheço meus valores, eu nem sei o que eu estou fazendo. E partir do pressuposto que eles não existem, não é real, tá, gente? Eles existem. Você pode não conhecer, não conseguir verbalmente falar ou discriminar, mas eles estão aí. Eles estão no seu jeito de falar, eles estão no seu não verbal, eles estão nos seus pensamentos, eles estão aí. Na roupa que você escolhe para ir trabalhar? E sim, nos acessórios. Tudo está comunicando o tempo inteiro quais são os nossos valores. Lembra quando a gente fez a reforma aqui na Iluminar? O meu pedido para a pessoa que fez, primeiro que eu chamei alguém para grafitar, né? Já mostra aí o valor da arte. E aí o meu pedido para ela foi, eu quero que as paredes gritem Amazônia. Esse era o objetivo. E isso é uma fortaleza, isso é minha identidade. E ela não fica do lado de fora, ela vem comigo, ela é parte de quem eu sou. E ela interfere sim na minha sessão, no meu atendimento, em como eu vou conduzir. Ela não deve se impor ao cliente, nem ir contra os valores dele ou uma imposição. Não é sobre isso. Mas é você compreender como essa dinâmica acontece. Esse negócio de não tem psicólogo neutro é uma coisa, é uma frase forte, e aí todos os psicólogos que estão ouvindo a gente, assistindo, vai pensar em tudo aquilo que a gente escutou durante a graduação, né? Óbvio que vai mudar de instituição para instituição, mas de modo geral, se passa muita ideia durante a graduação de você aprender a fazer aquela cara de paisagem, né? Onde você não vai demonstrar nenhum sentimento, onde você vai aprender a se vestir como um psicólogo, sim, né? Seja lá famoso camisa de botão e saia lápis. Homens, camisa social, uma calça social, um sapato. A gente aprende essa ideia de construir esse personagem. E aí quando a gente vai para o mundo, a gente vê, por exemplo, filmes e séries onde o terapeuta sempre é aquela pessoa controlada, sóbria, bem vestida, né, e neutra. Ou seja, você pode falar o que quiser e ele vai se manter com aquela cara de paisagem. O quanto a gente ainda pensa nesse cenário, nessa imagem, como algo possível e sustentável. Exato. Né? E aí eu acho que desconecta, né? Que porque desconecta muito. Você está interagindo com quem ali? A gente fala muito hoje de um atendimento humanizado, né? E eu digo que a gente também tem que conversar sobre, para ter um atendimento humanizado, há seres humanos atendendo, há pessoas atendendo com emoções, com sentimentos ali diante daquilo, com histórias de vida. Um princípio básico da análise do comportamento é que nós somos construídos pela nossa história de vida, seja nossa história de vida genética, de convivência diária, da nossa cultura, de onde a gente está inserido. O analista do comportamento ele pode ser o melhor do mundo, gente, mas ele continua inserido nas mesmas regras e princípios comportamentais que a gente fala dos nossos clientes, né? A gente não está de fora olhando aquilo. Acho que o primeiro passo é entender o seguinte: a analista do comportamento é gente. Feito de carne, osso, raiva, ódio, sabe? Frustração, teimosia. História passada, cultura. Ele é gente como a gente. Então, a gente começa
pressuposto de que dentro de um set terapêutico tem 2 seres humanos, com 2 histórias. Né? Um tem um conhecimento técnico que pode ajudar o outro a conduzir os seus próprios processos, mas são 2 seres humanos. Eu, apesar de esse ser um podcast de análise do comportamento, e aí como a Mari já falou, a gente vai falar de outras coisas, é uma coisa que eu gosto, por exemplo, da centrada na pessoa. Né? Essa perspectiva de que é um encontro humano, de que tem que haver uma espécie de afeto, tem que haver empatia, tem que haver uma comunicação sincera e clara, um respeito pela história do outro, um respeito dentro da relação. Que é uma coisa que as terapias de terceira geração também trabalham, da análise do comportamento, né? As de terceira geração da análise do comportamento. Então, eu acho muito legal a análise do comportamento clínica atual está pensando mais nessa perspectiva de um terapeuta humano que tem valores e que isso importa dentro da sessão. E aí entra 2 pontos. Então, você que está ouvindo e de repente é uma pessoa que buscou o serviço do psicólogo, que está no serviço de psicologia. Você sabe quais são os valores de quem me atende? Pergunte, na moral, quais são os seus valores? Primeiro, se a pessoa tiver dificuldade de responder, já vem disso, tá? Ele lhe perguntou, ou ela, quais são os seus valores? O que é importante para você? Porque os valores, gente, eles são comportamentos, eles são guias de comportamentos. E tu falaste uma coisa que é muito importante, é uma interação, uma relação, né? Então tem que ter ali uma troca. A gente já chega num set terapêutico numa situação que não é uma situação horizontal, uma situação que ela é vertical, como se o terapeuta estivesse acima. Não está, tá? Ou não deveria, a gente está aqui para lutar para essa mudança. A gente tem que olhar para o outro de modo horizontal, onde numa relação de diálogo, obrigada Paulo Freire, você consiga estabelecer ali uma relação que o outro ele é capaz de gerenciar a própria vida. Seu serviço ali é outro. Envolve o primeiro passo, olhar esse cliente com respeito, a potencialidade dele, sabe? É ele como um ser capaz de gerenciar a sua vida, de tomar suas decisões. Então, e existe aí uma necessidade da compreensão disso, quem eu sou, o que eu acredito. Eu acredito nisso, isso é um valor, por exemplo. Eu acredito que o outro é capaz, sim, de gerenciar a própria vida. Eu acredito que existem muitas camadas ali, que meu serviço, ele não é consertar quem quer que seja. Nós somos seres plenos. E isso é um valor importantíssimo para um terapeuta. Exatamente. E ele saber se ele concorda com isso, porque vamos ter terapeutas que vão pensar diferente. E aí, você enquanto cliente precisa saber quais são os valores do seu terapeuta e o terapeuta conhecer os próprios valores. Saber como é que ele pensa, saber o que ele acha, porque isso vai estar interferindo nas ações que ele vai ter no dia a dia. Ah, Mari, valores podem mudar? Podem. Valores são questões mais estruturais, assim, costumam durar mais tempo, né? Usando essa linguagem. Mas eles podem ser revistos na medida que a gente vive e que a gente vai entrando em contato com outras literaturas, com outras áreas. E eu acho que aí entra uma dificuldade, né? As pessoas elas estão muito dentro da sua própria história, só que quando você se propõe a ser um psicólogo, você vai lidar com a história do outro. Então, se eu sou uma pessoa branca e eu vou atender um cliente que é negro, eu preciso compreender o que isso significa de modo mais profundo, não de modo superficial. Eu preciso ir ler Bell Hooks, eu preciso ir ler o Tenório, eu preciso entrar em contato com músicas, com literatura, ouvir Emicida, eu preciso entender isso de modo realmente profundo, honesto nessa relação. Isso serve para tudo, porque a pessoa ela não chega a você simplesmente com um diagnóstico. A pessoa é mais do que um diagnóstico. Muito mais. Muito mais. E falando sobre essa questão, tu falaste uma coisa importante, sobre o terapeuta conhecer os seus valores. Não só dos seus valores profissionais, mas dos seus valores de vida.
eu vejo isso como uma questão tão importante que entra no campo da ética. Por quê? Se eu não conheço quais são os valores que me guiam, eu corro o risco de fazer aquilo que eu não devia, que era impor os meus valores ao cliente, sem estar completamente consciente disso, sem ter discriminado isso plenamente. Porque tudo que fazemos diz respeito aos nossos valores. Por exemplo, eu enquanto terapeuta posso traçar vários caminhos para chegar a um resultado com o cliente. Então ele me traz uma situação e eu posso, por exemplo, sugerir opção A ou B. O que me faz escolher uma ou outra está relacionado aos meus valores. Sim. Né? Então a gente pode tomar um caminho que diz respeito a você tem que enfrentar, é importante ser forte, por exemplo. Será que está no meu valor de que eu preciso ser forte? Ou pode ser um outro caminho que diga mais ou menos assim, cara, não te estressa com isso, é necessário? Sim. Porque o meu valor pode ser um valor de autopreservação. Então, até o caminho terapêutico que vai ser traçado diz respeito a quem eu sou. Então, eu estou escolhendo aquilo pelo cliente ou pelo meu valor. Então, é importante eu saber muito bem o que está me guiando dentro da sessão. E a ignorância nesse aspecto, para mim, é uma questão antiética. Sim. Existe um princípio na ética que eu acho maravilhoso, que é: você não pode justificar uma ação por desconhecimento. Tá? Então, o código de ética, por exemplo, do BACB, está online. Há vários vídeos gratuitos, podcasts, inclusive, discutindo esse código com pessoas incríveis. Eu, enquanto profissional, eu tenho a obrigação de ter lido o código, de ter participado das discussões, de ter ido para congresso ouvir as discussões, de ter buscado esse conhecimento. Eu tenho essa obrigação profissional. Eu não posso alegar, eu não sabia que agora no código de ética, dignidade, finalmente, né? Mas agora dignidade é algo que está lá como um pressuposto básico e essencial no atendimento. Não sabia dessa mudança. Não é possível isso nesse cenário. Você tem a obrigação de buscar esse conhecimento na medida em que você se colocou nessa escolha dessa profissão e dessa busca. Então você tem que saber, você não pode alegar de eu não sabia que isso era importante. E eu acho isso tão relevante porque a terapia ela é uma relação. E muitas vezes o não funcionamento para o cliente vai vir desse destoar desse conhecimento de quais são os valores importantes para cada um. Porque a gente sequer discute, inclusive, os valores nossos enquanto comunidade, enquanto comunidade de psicólogos, né, comportamentais. Quais são nossos valores? Enquanto psicólogo, enquanto categoria... Pensando aqui. E pensando, porque aqui a gente já tem uma subdivisão, né? Tem enquanto psicólogos, tem enquanto analistas do comportamento, né? E aí a gente vai tendo ali a gente começa a ver hoje alguns processos de busca, de discussão sobre isso, mas que ainda estão iniciando. E fica inclusive um convite aqui. Quantas vezes, de repente, você que faz terapia, teve uma sessão em que você se sentiu ou desconfortável, ou que houve ali um julgamento de algo que para você... Ou até mesmo violentado. Muitas vezes. Isso acontece. Porque a violência, gente, ela é muitas vezes uma violência que é sutil, que é uma violência, mas que não dói menos, tá? Mas que ela tem ali as suas camadas, né? Existe uma violência direta, mas existe uma violência do tipo, você de repente contando algo que você fez, que você gostaria de ter mudado, não ter feito mais aquilo, e você repete aquele comportamento. Você chega pro psicólogo ontem e ele faz assim... Ele não falou nada. Mas houve todo um julgamento e toda uma violência naquilo. Você vai contar de novo? Ou você vai sofrer calado? Quanto você tem liberdade de falar? Quanto você se sente livre para conversar com o seu psicólogo sobre qualquer assunto? Quanto você sente que ele tem escuta real sobre aquilo, honesta, sobre os seus verdadeira? valores. Exatamente.
O quanto é ser profissional, gente, porque a gente não sabe tudo, tá? Não sabe. Mas o quanto esse profissional, ele se dispõe a ir atrás dessa informação. Então você está trazendo, por exemplo, questões sobre ser mulher neste universo, no patriarcado, nesse cenário que a gente vive. A pessoa que lhe atende, ela lhe escuta, ela vai atrás de literatura sobre isso, ela vai estudar sobre isso, ela vai buscar esse conhecimento para entender o que você está falando com ela, se ela não tiver esse conhecimento prévio. Ou ela vai simplesmente ignorar a sua fala e seguir dentro do que ela considera relevante. Esse deveria ser o dever de todo terapeuta, né? Dever de casa. O terapeuta sempre tem dever de casa. Sempre tem. Mas falasse uma coisa interessante, né? Eu fiquei pensando agora aqui, quais são os nossos valores enquanto categoria psicólogo. Olha como as coisas vão refinando, né? Enquanto psicólogo, enquanto categoria. Enquanto analista do comportamento, que são diferentes. Algumas coisas são diferentes. Enquanto a profissional que você quer ser, especificamente falando. Opa, bati no microfone. Enquanto mulher. Exatamente. Tem um artigo que foi lançado nos últimos 3 anos, que é maravilhoso, que é sobre a importância da gente incluir na análise do comportamento os valores femininos. Né? E a gente sabe, quando a gente vai vendo o cenário, que apesar de ser um curso composto por mulheres, em sua base, na medida que, digamos assim, a hierarquia vai afunilando para mestrado, doutorado, professores, essa realidade vai mudando, se tornando masculina. Então, enquanto a gente, enquanto comunidade, vem discutindo isso, vem falando sobre a importância da inserção dessa mulher. A ideia aqui, gente, é a gente perceber que a gente tem uma possibilidade, um poder de mudança, que a gente deve atuar para a mudança. Não é simplesmente sobre compreender que é essa realidade. A gente está falando aqui de mudar a realidade. E isso é diferente. E é um desafio imenso. Não é fácil não. Não é Às fácil. vezes dói, né? Não é fácil. Eu fico pensando muito também, já que a gente começou o podcast falando de justiça social, um valor que eu acho indispensável para qualquer profissional hoje é não estar descolado em termos de valores das demandas atuais. Se você atende, por exemplo, uma pessoa com TEA, e a gente tem visto isso na nossa atuação, muitas das vezes o menor dos problemas dela é ser TEA. Porque o problema do TEA é causado pela sociedade, não é pelo TEA. Exatamente. Então, assim, é porque ela é negra, é porque ela é periférica, enfim, várias outras camadas da vida de uma pessoa que podem gerar sofrimento. É porque ela sofre violência, seja qual for, é porque ela é periférica. Então, se eu, enquanto profissional, tenho como valor de que o contexto importa, de que o social importa, de que a justiça social está relacionada com a vida daquela pessoa, eu vou trazer isso para dentro da minha terapia. Exatamente. Então você pode ser violentada porque você é mulher, porque você é negra, porque você ganha menos dentro de uma relação de casamento. São tantas camadas, e que se eu olho apenas para o indivíduo, naquele comportamento mais restrito, né? Eu não vou entender a complexidade dele. Então entende como um valor meu de ser um terapeuta que está atento ao contexto social e político. Sim. Faz de mim um terapeuta melhor. Exatamente. Gente, há uma sociedade envolvida o tempo todo. E há questões políticas, sim, envolvidas o tempo todo. A gente é ensinado muito, de modo geral, né, dentro da análise do comportamento, a pensar no ABC, né? Na psicontingência. E a gente esquece que o indivíduo não é só aquilo. O indivíduo não é só antecedente, comportamento e consequência. O indivíduo tem tantas camadas, ele é tanta coisa. A gente esquece, gente, o Skinner falou, né? Filogenia, ontogenia e cultura.
a gente comumente esquece a cultura dentro dessa equação. Que vai ser o tema do nosso próximo podcast, inclusive. Como a cultura interfere nos nossos valores, na nossa vida, na nossa atuação, na forma como a gente age e muitas vezes com consciência disso, discriminando, tá? Na lista do comportamento, e outras vezes não. Tá bom? Então fica aqui o convite para essa discussão. Gostaria de fazer alguma indicação, Sabrina, de alguma leitura, de algum livro? Já que a gente falou tanto de conhecimento, né? Vou pegar uma cola aqui que eu... Pode pegar, vou pegar uma aqui também. De um livro que eu li tem um tempo e gosto muito dele. Ok. É um livro muito... eu acho ele muito interessante. Ele se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Um terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Esse livro foi escrito por uma autora que eu não lembro o nome agora, mas em que ela fala nesse livro do processo terapêutico dela e como durante o processo terapêutico dela, ela estava atendendo outras pessoas, o atendimento que ela fazia com outras pessoas perpassavam pela própria história dela. Porque assim, gente, a gente afeta as pessoas e também somos afetados pelas pessoas que a gente atende. E a gente vai mudando tanto, a gente já cresceu tanto nessa relação, né? E aí é muito, o livro ele traz questões muito importantes, questões éticas, questões técnicas, mas ele também tem um fundo muito engraçado, porque em alguns momentos, o que acontece? Ela tá trabalhando de dia e aí ela dá uma orientação pra pessoa que ela atende. E aí quando ela chega à noite na terapia dela, o terapeuta dela fala a mesma coisa pra ela. Aí ela, cara, eu falei isso de manhã pro cara, e como é que eu não percebo que isso aplica na minha vida? Então é isso, o terapeuta não sabe tudo, o terapeuta também tem problema, a terapeuta também é gente. No livro, não é um spoiler, porque ela já começa com isso. O contexto é, ela rompe uma relação. Terminam com ela um noivado. E aí ela tá passando por um dilema, né? Questões pessoais, como ela se vê, valores enquanto pessoa. E é muito legal ver essa rede que se monta de valores, como eu influencio os meus clientes e como eles influenciam a minha própria história. Lindo isso. É muito legal. Eu vou dar uma indicação um pouquinho mais técnica, mas de um artigo que é leve, então, que é de fácil leitura, que é um artigo chamado Valores do Terapeuta na Clínica Analítico-Comportamental. Muito bom esse artigo. Então a gente está falando de ciência aqui. A autora, né? São do João Paulo e da Silvia Canaan. Fica aqui o convite. Sejam muito bem-vindos a essa nova fase do podcast da Iluminar. A gente quer muito que vocês curtam, interajam, deixem suas perguntas. A gente quer conhecer um pouco mais de vocês e ouvi-los também, tanto enquanto cliente quanto enquanto profissionais da área. Que temas são relevantes para vocês que a gente está discutindo aqui. Como boas aprendizes dos conceitos de comportamento operante, né? Quanto mais vocês comentarem, perguntarem, sugerirem, mais o nosso comportamento vai mudar de trazer conteúdos de uma forma que corresponda às expectativas. Tá? Então, interagir é muito importante. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.